O Ministério Público quer que a Prefeitura de Barretos faça a demolição de construções localizadas no importante corredor comercial da cidade. Empresários teriam feito puxadinhos em terrenos públicos e agora serão afetados pela determinação da promotoria. A ação civil pública é assinada pela promotora Adriana Nogueira Franco Moraes. A representante do Ministério Público pede que a Prefeitura de Barretos retome áreas ocupadas irregularmente ao longo da Engenheiro Necker Carvalho de Camargos, a famosa Avenida 7. Comerciantes teriam se apropriado de sobras de terrenos para uso particular. A maioria das lojas criou vagas de estacionamento nos espaços públicos. Temendo sanções maiores, o governo garante que já notificou os proprietários a demolirem as construções. O prazo já esgotou. Alguns comerciantes pediram prorrogação de prazo porque tem alguns casos que existe uma complexidade grande em obras que tem que ser feita para a readequação do espaço que eles ocupam hoje para liberar o espaço público. Em outros casos, a gente está em negociação com os comerciantes para tentar resolver. Como eu disse, é uma situação que já se arrasta há anos, até décadas, e que não é, infelizmente, o prazo concedido é até curto para tentar resolver essa situação. O Ministério Público ainda enviou um alerta à Câmara para que tome providências, inclusive com a abertura de um processo de cassação contra o prefeito Guilherme Ávila. Para a promotoria, o chefe do executivo está sendo negligente na defesa dos bens públicos. E nesse caso, a lei orgânica do município estabelece que esse tipo de infração está sujeita ao julgamento dos vereadores. Eu entendo que até juridicamente não seria viável e nem adequado legalmente abrir um processo de cassação para o prefeito por conta disso. Porque o prefeito não tem o dolo, não tem a vontade reiterada e manifesta de descumprir qualquer ordem judicial. É que a situação de fato apurada demanda uma cautela maior e que tem que ser tomado com muito cuidado até para não prejudicar o comércio local. Mas a Câmara deve abrir uma comissão para apurar o cumprimento da ação civil pública. No entanto, o vice-presidente quer tentar chegar a um acordo para não prejudicar o município e muito menos o empresário neste importante corredor comercial da cidade. Ninguém espera que ali chegue alguém e já comece a destruir tudo, comece a destruir o que foi feito, mas sim um planejamento do que pode ser feito. Já ali cabe um calçadão grande, ali pode fazer-se uma via menor para caminhada, ali pode usar também como parte para estacionamento para as empresas, porque não tem como estacionar no meio-fio. Então, sentar, planejar e pensar, não chegar e destruir de uma hora para outra. A Associação Comercial e Industrial também defende o diálogo com as autoridades, uma vez que a irregularidade perdura por quase 30 anos, ou seja, desde que a avenida foi implantada. Mais de 50 empresários estão sendo afetados com essa ação. Por isso o diálogo é importante para que não afete a população. Na verdade, o que precisa é sentar e conversar e achar o melhor caminho, para todos. Ximene Osório de Barretos para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pucci, será um grande desafio regularizar essas áreas lá em Barretos. Aqui com a gente está o advogado Jean Alves. Doutor, como deve ser esse processo? Boa tarde. Boa tarde, Gislene, Paulo Pucci, a você que nos assiste. Este processo deve contar com a participação cidadã, né? Por mais que já esteja com uma intervenção no Poder Judiciário, a população deve ser chamada a participar através de audiência pública, demonstrando o interesse social e não só o interesse dos particulares da administração pública e a própria intervenção do Ministério Público. Doutor, o que a promotoria pode e deve levar em consideração ao pedir a demolição das construções? A função social da propriedade, né? A Constituição Federal prevê que toda construção deve ter uma função social. Me parece que este é o caso da municipalidade. Então, havendo esta função social, não é possível simplesmente pensarmos em uma demolição a curto prazo. Como eu disse, isso tem que ter a participação cidadã, a fim de que todos possam dialogar e chegar no maior consenso e no que é melhor para o município. E a prefeitura, no caso, precisa mostrar à justiça que tem interesse em resolver a situação e, ao mesmo tempo, estar junto do empresário? Sim. No momento, há uma irregularidade e esta irregularidade precisa ser sanada. Isso não significa que a demolição seja o melhor caminho. Por isso que é preciso que as partes sentem, dialoguem e, através do diálogo, cheguem ao melhor consenso para os municípios.
Teria faltado uma fiscalização aí? Com toda certeza. Lembrando que a fiscalização é de atribuição do Poder Legislativo. Então, os vereadores deste município deveriam ter fiscalizado e tentado uma solução antes, né? Isso se arrasta por mais de 30 anos e não se pode mais tolerar essa irregularidade. Portanto, através do diálogo, tenho certeza que todos chegarão ao melhor consenso. Doutor, sobras de terrenos e travessas sem planejamento são descuidos que vão se acumulando com a criação de bairros. O que já nasceu sem organização pode ser corrigido? Pode ser corrigido através de um planejamento multidisciplinar, né? Preciso aí contar com uma equipe não só jurídica, com intervenção do Poder Judiciário, mas também com uma equipe de arquitetura e urbanismo, né? A fim de proporcionar o melhor planejamento para os cidadãos dessa cidade. Doutor, o senhor falou sobre diálogo anteriormente, né? Ainda é um forte aliado para se chegar a um acordo? Sim, a administração pública ela também pode conciliar suas demandas judiciais. E a conciliação nada mais é do que o chamamento das partes, a fim de que, através do diálogo, possa ser tomada a melhor decisão para os munícipes. E fica aí prejuízo para todos os lados, né, doutor? Olha, de fato, né, há de um lado o interesse empresarial e de outro o interesse da administração pública em regularizar e, de repente, cobrar por aquilo que não está sendo cobrado. Portanto, através do diálogo, haverá a melhor solução. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da CUB. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Obrigado, Gislene.